Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que neste exato momento, um manto de paz, tecido com o mais puro amor celestial, desça sobre o seu lar, cobrindo cada um dos seus, desde o mais velho até o mais novo. Que o selo da proteção divina seja marcado sobre a sua porta, sobre a sua vida e sobre o coração de cada membro da sua família. Eu os recebo neste espaço sagrado, um santuário de oração, onde nos unimos como um só corpo para buscar a face do Senhor e clamar por suas maravilhas. Prepare o seu coração, pois estamos entrando na presença do Altíssimo, e onde Ele está, correntes são quebradas, feridas são curadas e famílias são restauradas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há em seu nome, que está acima de todo nome, nós nos levantamos em fé e autoridade espiritual sobre cada família que ouve esta oração. Nós declaramos que a sua casa não é uma casa de confusão, mas uma casa de paz. Nós declaramos que a sua família não é um campo de batalha, mas um jardim de unidade, regado pelo amor de Deus. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, toda maldição de divisão, todo espírito de contenda, de rebeldia e de desarmonia que tenha tentado se infiltrar no seu lar. Nós despedaçamos todo o jugo de palavras negativas, de traumas passados ou de maldições erárias que tenham passado de geração em geração. Nós cancelamos toda a seta inflamada do inimigo lançada contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra as suas finanças e contra a sua saúde. Nós comandamos que todo espírito de contenda, de amargura, de falta de perdão e de ressentimento se retire agora da sua casa e da sua vida. Nós declaramos que as muralhas de proteção do Senhor estão ao redor da sua família. Nós cobrimos cada membro da sua casa com o sangue precioso de Jesus, o sangue que nos purifica, que nos protege e que nos dá a vitória. Nós proclamamos que a sua família pertence ao Senhor. Seus filhos são herança do Senhor. Seu casamento é uma aliança selada por Deus, e seu lar é um santuário da presença do Espírito Santo. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, e nós tomamos posse dessa vitória para a sua família hoje. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Agora, quero que você aquiete o seu coração e me permita levá-lo a uma das histórias mais tocantes e poderosas de toda a Escritura. Uma história que revela o coração de Deus como Pai e o caminho de volta para casa para cada um de nós e para aqueles que amamos. É a história que Jesus contou, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, conhecida como a parábola do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a parábola do Pai misericordioso. Imagine a cena. Havia um pai, um homem de posses, com 2 filhos. O mais novo, impaciente e movido por um desejo de liberdade mundana, chega ao pai e faz um pedido que, naquela cultura, era o equivalente a desejar a morte do próprio pai. Ele diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. O coração daquele pai deve ter se partido em 1000 pedaços. Mas em um ato de amor incompreensível, ele consente. Ele divide a herança e entrega a parte do filho mais novo. E o texto diz que, não muitos dias depois, o jovem ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. Tente sentir a dor daquele pai
vendo seu filho amado virar as costas, não apenas para ele, mas para tudo o que ele representava: segurança, identidade, amor, pertencimento. Cada passo do filho para longe era uma facada em sua alma. Lá, na terra distante, o jovem esbanjou tudo o que tinha, vivendo de forma dissoluta, em festas, com prazeres passageiros que deixavam sua alma cada vez mais vazia. E então, como sempre acontece quando nos afastamos da fonte, a crise veio. Uma grande fome assolou a terra, e ele começou a passar necessidades. Aquele que antes tinha tudo, agora não tinha nada. Desesperado, ele se submeteu a um trabalho humilhante: cuidar de porcos, animais considerados impuros para os judeus. Sua fome era tanta que ele desejava comer a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele atingiu o fundo do poço. O isolamento, a vergonha, a fome física e, pior, a fome da alma. E foi ali, no meio da sujeira, da vergonha e do desespero, que o texto diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa de seu pai. Ele se lembrou que até os empregados de seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele, o filho, perecia de fome. E naquele momento, uma decisão nasceu em seu coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Enquanto isso, o que o pai estava fazendo? Ele não estava amargo. Ele não estava com raiva. Ele não havia desistido. A Bíblia nos dá uma pista com o que acontece a seguir. Podemos imaginar aquele pai, todos os dias, ao final da tarde, subindo a um lugar alto de onde pudesse ver a estrada. Seus olhos varrendo o horizonte, com o coração apertado de saudade, esperando, ansiando, orando pelo retorno do filho. Ele não sabia se o filho estava vivo ou morto, bem ou mal, mas o seu amor o mantinha em vigília. E então, um dia, ele vê um vulto ao longe. Um andar arrastado, um corpo curvado pela vergonha. Mas o coração de um pai reconhece o filho, mesmo de longe. E o texto diz algo extraordinário. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Pense nisso. O pai não esperou. O pai correu. Naquela cultura, um homem idoso e de posses não corria. Era considerado indigno. Mas o amor daquele pai superou toda a dignidade, todo o orgulho, toda a mágoa. Ele correu em direção à sua vergonha, em direção à sua dor, em direção ao seu filho perdido. Ele o abraçou e o beijou, antes mesmo que o filho pudesse dizer uma palavra do seu discurso ensaiado. O filho começa a dizer: Pai, pequei. Mas o pai o interrompe. Ele não quer ouvir o discurso de humilhação. Ele só quer celebrar o retorno. Ele grita aos servos: Tragam depressa a melhor roupa. Ponham-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam um novilho cevado e matem-no. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. A roupa representava a honra restaurada. O anel, a autoridade e a identidade de filho. As sandálias, o fato de que ele não era mais um escravo, mas um homem livre, um filho da casa. A festa era a celebração da graça, da restauração, do amor que vence tudo. Esta história, tão rica e profunda, nos ensina lições vitais para a nossa família hoje. A primeira e mais poderosa lição é que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, é incondicional
e jamais desiste. Talvez você seja um pai ou uma mãe que está com o coração partido por um filho ou uma filha que se desviou, que tomou decisões ruins, que se afastou de você e de Deus. Seus olhos varrem o horizonte todos os dias, esperando por um sinal, uma notícia. Seu coração anseia por aquele abraço. Quero que você saiba que Deus, o Pai perfeito, entende a sua dor. E Ele está ao seu lado nessa espera. Ele ama o seu filho mais do que você pode imaginar. E assim como o pai da parábola, Ele não desiste. O amor dele continua a buscar, a chamar, a esperar de braços abertos. Não perca a esperança. Continue orando, continue amando, continue sendo o farol que aponta o caminho de volta para casa. O amor de Deus é a força mais poderosa do universo para trazer de volta quem se perdeu. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. Para aquele que se sente como o filho pródigo, que se afastou, que errou, que está no fundo do poço, coberto de vergonha e sentindo-se indigno, a mensagem é clara. A casa do Pai está de portas abertas. O passo mais difícil é o primeiro, a decisão de cair em si e se levantar. O inimigo vai sussurrar em seus ouvidos que você não tem mais jeito, que você envergonhou demais sua família, que Deus não o aceitaria de volta. Mas isso é uma mentira. A parábola nos mostra que o Pai não está esperando com um sermão, mas com um abraço. Ele não está interessado no seu discurso de autopunição. Ele está interessado em restaurar a sua identidade. Se você é essa pessoa, ou se está orando por alguém assim, entenda que o caminho de volta começa com um único passo de arrependimento, um único olhar em direção à casa do Pai. E Ele virá correndo ao seu encontro. E a terceira lição fundamental é o poder do perdão para restaurar a família. A atitude do Pai é um modelo para todos nós. Ele não jogou os erros do filho em seu rosto. Ele não o colocou em um período de prova. Ele o perdoou completamente e o restaurou imediatamente. Quantas famílias estão quebradas hoje não por falta de amor, mas por falta de perdão? Mágoas, ressentimentos, palavras duras ditas em um momento de raiva que criaram muros de separação. O perdão é a chave que destranca as portas da prisão do passado e permite que a cura e a reconciliação fluam. Seja no casamento entre pais e filhos ou entre irmãos. Será que você tem agido como o Pai misericordioso, pronto para correr e abraçar, ou talvez, sem perceber, tem agido como o irmão mais velho, cheio de justiça própria e ressentimento, incapaz de se alegrar com a restauração do outro? O perdão é uma decisão, não um sentimento. É a decisão de liberar a outra pessoa da dívida que você sente que ela tem com você. E ao fazer isso, você se liberta também. Agora eu te pergunto, qual é o seu papel nesta história hoje? Você é o pai que espera com amor incansável? Você é o filho que precisa tomar a decisão de voltar para casa? Ou você é aquele que precisa aprender a perdoar para que a festa da restauração possa começar em seu lar? Reflita sobre isso, pois a resposta pode ser o início de um milagre na sua família. Essa imagem do pai que espera, que protege e que restaura não é apenas uma bela história. É uma promessa divina. E essa promessa está selada para nós em sua palavra. O Salmo 91 é a declaração da proteção que este Pai Celestial oferece a seus filhos. É o escudo de fé que nos cobre quando o mundo parece perigoso e ameaçador. É a promessa de que, sob suas asas, encontramos refúgio seguro. E o Salmo 23 é a afirmação de que este mesmo Pai é o nosso bom pastor, que nos guia, nos supre e prepara uma mesa para nós,
mesmo na presença de nossos inimigos. Ele cuida de cada detalhe da vida da nossa família. Por isso, agora, eu convido você a fechar os seus olhos, se possível, a colocar a mão sobre o seu coração ou sobre uma foto da sua família. Receba estas palavras não como uma simples leitura, mas como um decreto profético de Deus sobre a sua casa. Receba estas promessas como a sua herança em Cristo Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai misericordioso, nosso Abba, nosso Pai querido, como o Pai da parábola, nós nos achegamos a Ti neste momento. Nós viemos não com base em nossos méritos, mas na Tua infinita graça e amor. Nós apresentamos diante de Ti cada família que está conectada nesta oração. Tu conheces cada coração, cada lágrima, cada anseio. Senhor, em primeiro lugar, oramos por cada pai e cada mãe que, como o pai que esperava na estrada, estão com o coração aflito por um filho ou uma filha que se distanciou. Ó Deus, fortalece-os. Renova a esperança deles. Dá-lhes a graça de continuar amando sem amargura, de continuar orando sem desfalecer. Nós levantamos diante de Ti, agora, o nome de cada filho e filha que está longe. Onde quer que eles estejam, no fundo do poço da dependência química, perdidos em relacionamentos tóxicos, afundados em dívidas, longe da igreja e de Ti, nós pedimos que o Teu Espírito Santo os visite. Que eles possam cair em si, que a memória do amor do lar e do amor do Pai Celestial os constranja ao arrependimento. Nós quebramos as correntes que os prendem e declaramos que o caminho de volta para casa está aberto. Prepara o coração dos pais para um reencontro de graça e celebração. Senhor, oramos pelos casamentos. Oramos pelos casais que estão enfrentando dificuldades, onde a comunicação se quebrou, onde a mágoa criou um abismo. Pai, derrama o Teu bálsamo de cura sobre esses relacionamentos. Quebra o orgulho que impede o perdão. Restaura a intimidade, a cumplicidade e o amor. Que cada marido e cada esposa possam se ver através dos Teus olhos de graça. Que o lar deles volte a ser um lugar de paz e segurança, um reflexo da Tua aliança com a Igreja. Nós clamamos pela reconciliação entre os membros da família. Onde há brigas entre irmãos, contendas por herança, desentendimentos entre pais e filhos, nós liberamos uma onda do Teu Espírito de paz e reconciliação. Que corações endurecidos se amoleçam. Que palavras de perdão sejam liberadas.
Que abraços de reconciliação aconteçam para a tua glória. Conforme a promessa do Salmo 23, nós declaramos que tu és o bom pastor de cada família. Portanto, nada lhes faltará. Nós repreendemos o espírito de miséria, de dívida e de escassez. Abre as janelas do céu, Senhor, e derrama a tua provisão sobre cada lar. Supre todas as necessidades financeiras, desde o pão de cada dia até o pagamento das contas. Abençoa o trabalho das mãos de cada um, prospera os seus caminhos, para que eles não apenas tenham o suficiente, mas transbordem para serem uma bênção na vida de outros. Por fim, Pai, oramos por cura. Cura para os corpos enfermos, para as mentes ansiosas e deprimidas, para as almas feridas. Que a tua virtude curadora flua agora através de cada pessoa que ouve esta oração, alcançando cada membro da sua família. Onde houver dor, que haja alívio. Onde houver doença, que haja saúde. Onde houver tristeza, que haja a tua alegria que excede todo entendimento. Nós te entregamos cada família em tuas mãos poderosas. Guarda-as, protege-as, une-as e restaura-as completamente. Agora eu quero te convidar, como um ato de fé, a escrever o nome da sua família ou a sua petição específica nos comentários. Vamos formar uma corrente de intercessão, crendo que quando 2 ou mais concordam na terra, será ligado nos céus. Que a graça do Pai que corre ao nosso encontro, o amor do Filho que nos veste com vestes de honra, e a comunhão do Espírito Santo que sela a nossa restauração, estejam sobre você e toda a sua casa, hoje e para sempre. Que o seu lar seja um lugar de festa, de alegria e de celebração, porque aquilo que estava perdido foi encontrado, o que estava quebrado foi restaurado, e o que estava morto reviveu pelo poder de Deus. Amém.